próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida sem que tenhamos nisso um dia a menos nela. Nos últimos anos tem ficado bastante difundida a ideia da independência financeira. Algum jornalista esportivo divulga em suas redes que determinado jogador de futebol comum, um perna de pau, está renovando seu contrato com o clube pela bagatela de R$500 mil por mês. E você vendo tudo isso pensa, poxa, R$500 mil resolveria a minha vida. Você passa por uma loteria que vê a premiação anunciada de R$3 milhões e pensa, com essa quantia, nunca mais trabalho um dia sequer na vida. Mas será que as pessoas que têm até mais do que essas quantias pensam em parar de trabalhar? Aquelas que atingiram a tal independência financeira, elas vivem dela ou seguem trabalhando? E se seguem trabalhando, por que o fazem? Por que seguem trabalhando? Por que as pessoas trabalham? Eu não sei se você é do tipo que acompanha futebol, mas você deve saber que a profissão de treinador é bastante exigente. É o time perder 3 partidas que já tem torcedor na porta do centro de treinamento para tirar satisfação. É você ter que se acostumar com o elogio mais leve, é o de ser chamado de burro. Isso sem falar que, considerando um time da Série A do Campeonato Brasileiro, a rotina é de viagens, viagens e mais viagens. Um time da região Sudeste joga num domingo contra um time da região Norte-Nordeste. E já na quarta-feira seguinte ele está aterrissando em Porto Alegre para mais uma partida. Tempo para ficar em casa? Muito pouco. E podemos ilustrar todo esse cenário pegando como exemplo o Renato Gaúcho, que foi um grande jogador de futebol e hoje é um dos grandes treinadores que nós temos no nosso campeonato. Para termos uma noção, lá em 2007, há quase 20 anos atrás, Renato Gaúcho estava na sua segunda passagem como treinador do Fluminense. E naquela época ele chegou a rejeitar uma proposta para receber mais de R$1 milhão por mês de um time do exterior. R$1 milhão há 20 anos atrás seria o equivalente a mais de R$2,5 milhões com o dinheiro de hoje. E como vocês podem perceber, desde então Renato permaneceu empregado praticamente todos esses anos. E hoje, atualmente, ele já está na sua terceira passagem como técnico do Fluminense e recebendo aí um salário na casa de R$1,5 milhão. E Renato Gaúcho é de amplo conhecimento que ele é do estilo bon vivant, gosta da vida boêmia do Rio de Janeiro e não dispensa um futevôlei nas manhãs nas praias cariocas. A princípio, ele seria aquele exemplo de tipo perfeito que ao ganhar uma certa quantia de dinheiro não se submeteria mais àquela rotina de estresse que uma vida de treinador proporciona. Mas hoje mesmo, aos 62 anos de idade, Renato segue como treinador, com essa rotina de pressão, desgaste e muitas viagens. Bem remunerado, sim, mas uma coisa é você ganhar um dinheiro que muda a sua vida, mas depois que a sua vida já mudou, ainda vale o sacrifício? Para Renato, parece que sim. Por outro lado, a propósito, com o perdão do trocadilho, a filosofia, a teologia coach diria que muitos trabalham por propósito. A psicologia trata do efeito da superjustificação. Imagine um grupo de doadores de sangue ou mesmo pessoas que atuam como voluntárias em creches ou hospitais infantis. Se fosse oferecida uma remuneração, especialmente financeira para essas pessoas, o número de voluntários iria diminuir. Foi exatamente isso que mostrou um estudo que foi conduzido com estudantes da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Tratando de doadores de sangue, quando foi oferecida uma recompensa financeira, especialmente entre as mulheres, a adesão caiu de 52% para 30%. E você pode pensar que a doação de sangue não é necessariamente um trabalho, e de fato não é, mas é uma atividade que alguém se dispõe a fazer de livre e espontânea vontade. Aliás, você consegue se lembrar da última atividade que você fez de forma voluntária que não envolvia dinheiro? Pois é, o ponto é, há quem se disponha a fazer determinadas atividades independentemente de haver dinheiro como contrapartida. A pessoa não tendo nada ou sendo multimilionária, ainda assim ela faria aquilo. Uma vez aqui no elevador do prédio encontrei uma moça que parecia estar visitando algum apartamento aqui para poder alugar. Ela me perguntou se eu morava aqui, eu falei, pô, moro aqui sim. Aí ela seguiu me perguntando se a água da piscina aqui era muito gelada. Eu me assustei com a pergunta, mas não com a pergunta em si, mas pro fato que eu percebi na hora que eu nunca tinha entrado na piscina aqui do prédio. E sabe aquela situação também quando a gente tá na praia de férias e a gente pensa o seguinte, poxa, eu adoraria morar aqui. Mas aí a gente não percebe que moradores dessa cidade já não pisam na praia há anos e anos. Às vezes a gente está olhando para alugar algum imóvel e 2 quartos já nos atenderiam, mas a gente opta por aquele que tem 3 quartos, imaginando que esse terceiro quarto vai ser dedicado para receber visita. E na realidade, a gente acaba não recebendo visita nenhuma. E o que isso tem a ver com independência financeira? É que a gente pensa que sabe o que quer, e quando a gente tem, a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente quer uma casa com piscina, mas não usa. A gente quer morar na praia, mas a gente não vai frequentar essa praia. A gente quer independência financeira para ter mais tempo, mas a gente não sabe o que fazer com esse tempo.
Claro que de forma alguma esse vídeo é uma ode ao trabalho em excesso, até porque eu concordo bastante com a frase do autor Bertrand Russell, quando ele diz em sua obra Um Elogio ao Ócio, o seguinte, parafraseando, que o tempo que você gasta de bobeira não é um tempo perdido. Nós precisamos desse tempo para o ócio. Mais uma semana, 2, um mês, um ano e no segundo ano, mais ócio? Na adolescência seria bastante bem-vindo, mas na vida adulta, nem tanto. Eu tenho cuidado de não reassistir filmes que eu gostei muito, me preservando do fato de que o segundo impacto não é tão determinante quanto o primeiro. Da mesma forma, pessoas que têm uma conta bancária muito cheia, a segunda volta que elas vão dar ao mundo teria o mesmo impacto que a primeira? Certamente não. Então eu te convido a fechar os olhos e imaginar uma quantia de dinheiro muito alta. Agora, multiplique esse valor por 5. Quanto que deu? Pois é, agora imagine esse dinheiro à sua disposição. O que você faria? Largaria o trabalho que você tem hoje ou até seguiria lá, mas com novas concessões? Voltando ao caso do Renato Gaúcho, por que ele segue naquela rotina? Por que ele segue com aquele trabalho? Vamos concordar que a essa altura do campeonato, já há algum bom tempo, dinheiro já não é mais um problema. Eu não vou cair na armadilha de cravar que CEOs trabalham muito mais do que alguns funcionários que estão ali meio perdidos no meio da hierarquia das empresas. Mas o fato é que eles trabalham sim e muito. Mas por que esses multimilionários, às vezes até bilionários, seguem atuando nas suas empresas, à frente de conselhos e muitas vezes no dia a dia da rotina da empresa? E é aqui que está a questão. Walter White, ao final da série Breaking Bad, sem spoiler, diz à sua esposa que ele fez o que fez por ele, porque ele gostava, porque ele era bom naquilo, porque aquilo o fazia se sentir vivo. Claro que é uma série fictícia que envolve um personagem que cometeu uma série de crimes, mas mesmo isso nos ajuda a explicar várias coisas aqui no nosso quadrado. A gente que tem uma rotina exaustiva de trabalho, às vezes fica difícil perceber que sim, tem várias pessoas que gostam daquilo que fazem. Agora imagina o Renato Gaúcho que, nas minhas palavras, não só gosta daquilo que faz, como é muito bem remunerado para fazer aquilo. E vou ainda mais longe, você não precisa nem gostar do que você faz, basta você não odiar, mas se você for muito bem remunerado, você vai seguir fazendo aquilo enquanto tiver condições. E a gente pode abrir uma janela de exemplo aqui para músicos. Um dos artistas mais ricos do mundo é Paul McCartney, um ex-Beatle. E há 2 anos atrás, já aos 82 anos de idade, ele estava aqui no Brasil em turnê. E aí fica a pergunta, por que ele ainda faz isso? Se dinheiro já não é um problema há mais de 60 anos para ele, pelo menos? Bem, me arrisco dizer porque ele não somente gosta daquilo, talvez até ame, mas ainda assim segue sendo muito bem remunerado para fazer aquilo. E mesmo pessoas que não são remuneradas para exercer determinadas atividades, há sim a sensação de realização ao fazê-las, a de se sentir útil. Então a ideia de uma independência financeira que nos permita ficar de pernas pro ar sem fazer absolutamente nada é tentadora, mas não é real. Em algum momento você vai querer se sentir útil, um útil não remunerado, sim, ao menos uma remuneração não monetária. Então, temos que ter cuidado com aquilo que a gente deseja.